Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você, na Band News TV e na rádio Band News FM. Os números do mercado de trabalho essa semana mostram desemprego no menor patamar em 10 anos no primeiro trimestre. E também outra boa notícia, a agência de classificação de risco Moody's melhorou pela primeira vez desde 2018 a avaliação da economia brasileira. Qual é a dúvida nesse momento? O país vai conseguir manter os avanços econômicos que a gente está trazendo aí para você? Meus convidados hoje são Rafael Cortez, cientista político, sócio da Tendências Consultoria, e Vilma Pinto, economista, especialista em contas públicas, diretora da Instituição Fiscal Independente. Muito obrigada aos dois por terem vindo. Rafael, vou começar com a Vilma, que está longe, para trazê-la mais para pertinho. Vilma, a agência Moody's melhora agora a avaliação do Brasil, mas coloca aqui o endividamento público elevado como um ponto negativo. Queria saber de você um debate que está quente, né? A mudança recente das metas fiscais fragilizou a situação das contas públicas, mas existe uma visão exagerada de descontrole fiscal? Bom, quando a gente olha a projeção, né, do governo relacionada à questão fiscal, a gente tem que levar em consideração dois aspectos. O primeiro aspecto está associado à questão das metas que são indicadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei que define as metas, as diretrizes e a orientação do orçamento para o ano seguinte. Quando a gente faz essa análise, a gente observa que é natural, né, se a gente olhar ao histórico, é natural o governo revisitar as metas para os anos que procedem à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, não chega a ser uma novidade a revisão da meta para 2025, 26 e 27, quando comparado à LDO de 2024. No entanto, quando a gente olha o impacto dessa revisão de metas nos indicadores de endividamento público, de fato, a gente observa uma fragilização na evolução desse endividamento, que já está no nível elevado. Então, nesse aspecto, a gente realmente tem esse ponto de atenção, né, que a gente precisa levar em consideração quando a gente leva a análise para o ponto de vista de sustentabilidade da dívida pública. É importante o que você está trazendo, Vilma, porque mudar ali, ajustar ao longo do caminho, pelo que eu entendo, faz parte, né, do normal, aí você vai ajustando a realidade econômica. A questão agora é o quanto que o gasto público, principalmente, ele encaixa dentro da regra, né? Porque no último levantamento a gente vê que as contas públicas estão com uma despesa em crescimento de 4%, quando a regra diz que só pode crescer no máximo 2,5%. Então, não é só a questão da meta, né, do déficit, superávit, mas a condição de manter essa regra de pé. É isso? Exatamente. A gente tem uma restrição, né, do ponto de vista da despesa por conta desse novo arcabouço fiscal. Embora no primeiro trimestre a gente tenha observado um crescimento acima do crescimento viável pela regra do novo arcabouço fiscal, até o final do ano esse resultado deve se ajustar. A gente tem algumas questões relacionadas à sazonalidade, a gente tem algumas questões relacionadas à necessidade ou não de bloqueio do orçamento para cumprir essa regra. E um outro fator é que essa regra é definida a partir do valor autorizado. Então, o governo não tem condições de autorizar um valor acima do limite do teto de gasto. Um aspecto importante vale dizer que é para os próximos anos. Quando o governo for definir o orçamento dos anos seguintes, ele vai estar limitado ao crescimento da despesa, né, pela regra do novo arcabouço fiscal. Nesse sentido, quando a gente observa esse aspecto, a gente consegue observar que se as despesas obrigatórias crescerem acima desse limite de despesa, isso significa dizer que as despesas discricionárias vão precisar crescer cada vez menos. E a gente acaba esbarrando no mesmo
problema, né, ou na mesma questão que a gente observava no anterior teto de gasto, na regra anterior, que é a compressão das despesas discricionárias, gerando risco de chegar a um cenário de eventual shutdown da máquina pública. Pois é, a gente falava tanto disso, né? Eu vou trazer aqui para o Rafael. Rafael, a gente vê a Vilma trazendo a essa fragilidade fiscal, que é o fato de que ainda não está claro se o governo vai conseguir sustentar esse nível de despesa, ou seja, ou corta a despesa, ou vai ter que manter nível alto de despesas em algumas rubricas, digamos assim, e cortar em outras, para que, na média, ele consiga fazer o limite de despesa pública. Daí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou essa semana, depois que saiu a melhora da avaliação do Brasil pela agência Moody's, ele fez um afago, dizendo assim, olha, foi um trabalho conjunto, né? Colocando aí os três poderes, trabalhando pelos interesses do país acima das divergências superáveis. Politicamente, a gente sabe que vai fazer muita diferença o resultado aí das contas públicas, né? Tem mais divergências superadas ou não superadas, Rafael? Olha, eu acho que qual que é o problema, né? Acho que o ministro acerta em chamar a atenção dos demais poderes para essa questão fiscal. Porque, na verdade, a questão fiscal ela só é o retrato do como a sociedade escolhe gastar e arrecadar, né? Quando a gente olha os números frios, o que a gente vê é que, basicamente, nos últimos 10 anos, o Brasil não consegue colocar as contas num azul, né? Então, é o tal do superávit primário que os economistas chamam. Isso significa que a nossa dívida está crescendo, deve crescer ainda nos próximos anos. É uma questão de saber de ritmo, mas a tendência é de alta. E isso é o problema político que precisa ser enfrentado. Quando o ministro, então, faz esse chamado, é um chamado importante, porque o que a gente tem visto? Que às vezes decisões, tanto do Judiciário na figura do Supremo Tribunal Federal, mas especialmente de Câmara e do próprio governo, é que vão estar definindo esse ritmo. Então, se o governo não conseguir apoio a determinadas pautas, a tendência é esse descontrole, ou pelo menos esse equilíbrio pouco generoso com o controle de gastos, gerar resultados ruins em termos do equilíbrio macroeconômico. Como a responsabilidade formal é do executivo a tarefa de fazer o que aí os cientistas políticos chamam de coordenação entre os demais poderes. Então, quando a Câmara está definindo lá um projeto de lei, seja de exoneração, seja algum outro incentivo tributário, não tem ninguém na Câmara, como ator político, que vai responder por isso. Quem acaba respondendo é o executivo. Então, e por isso que esse é um momento delicado. Assim, a gente sabe que tem essas decisões todas impactando contas públicas. O Supremo, uma hora, declara inconstitucionalidade de uma matéria, dá uma interpretação sobre uma questão que vai ter tributária com prejuízo fiscal enorme, é do governo fazer esse chamado. E nos primeiros meses de 24, parece que essa agenda se perdeu um pouco em meio a esses conflitos. Então tem muito conflito ainda não resolvido. Eleição, sucessão para a presidência da Câmara, relação entre Câmara e Senado. Tem uma série de jogos aí que estão afetando a resposta que a gente vai dar para o problema fiscal. A gente parece que está dependendo muito sempre, uma coisa que a gente tem ouvido muito, né, Rafael e também Vilma, é o fato de que o governo está tentando fazer esse equilíbrio fiscal muito focado em aumento de receitas. Então, ele depende muito do Congresso para que essas receitas sejam realizadas, sejam aprovadas. O corte de gastos, Vilma, ele tem espaço para ser feito? Existe um espaço para ser cortado esse orçamento no curto prazo? Ou, de fato, há uma dificuldade técnica / política? O que está pesando mais nessa parte aí de corte de gastos também para poder ajudar nesse equilíbrio fiscal? Bom, sobre esse aspecto a gente tem 2 fatores importantes, né? O primeiro é que o novo arcabouço fiscal ele foi desenhado sobre esse prisma de novo limite de gastos, de novo nível de gastos que a gente observou em 2023. Isso foi fruto daquela emenda constitucional número 126, que foi conhecida como PEC da transição, e nesse contexto,
né, a gente observa uma situação de que o governo teve uma autorização para expandir gastos, mesmo que de forma temporária, para 2023. Essa expansão de gastos ocorreu de forma em despesas que geravam efeitos para anos posteriores. Então, qualquer regra de despesa ou de novo arcabouço fiscal primário que fosse desenhada seria desenhada sobre esse novo prisma, esse novo nível de gastos. E o controle partiria desse novo nível. Um segundo fator é que essa evolução, essa trajetória dessas novas despesas e desse novo nível de gasto que a gente observa, ele não é sustentável com as regras que a gente tem hoje, seja do novo arcabouço fiscal, seja das regras próprias e de evolução de algumas rubricas de despesas. Você tem observado despesas que eventualmente vão crescer acima desse limite de gastos, enquanto você tem esse risco de comprimir, né, despesas discricionárias, como eu havia dito anteriormente. Nesse sentido, a gente parte para a necessidade de olhar também para os gastos primários. Essa necessidade, ela pode não ter sido tão imediata quanto a necessidade de ganho de receita para fazer esse balanceamento nesse novo nível de gastos, mas existe, assim, essa necessidade. E quais são os caminhos, né, que a gente tem observado e de iniciativas que a gente tem observado do ponto de vista do governo em relação a isso? Uma é a questão do quadro de despesas de médio prazo, né? Quando você elaborar o orçamento, você evidenciar dentro desse orçamento o detalhamento desse orçamento, não só para o ano de exercício do gasto, mas para os anos seguintes, você consegue ter uma gestão um pouco mais eficiente, ter algum ganho relacionado ao impacto, né, desses gastos, não só para o ano do orçamento em si, mas para os anos seguintes. Mas ainda assim, falta o avanço em algumas outras agendas relacionadas à questão do gasto. E aí a gente entra numa outra área, né, que é a questão do monitoramento e avaliação das políticas públicas. Como que a gente consegue pegar essas avaliações, incorporar isso no processo orçamentário e transformar o resultado dessas avaliações, né, em melhoria nas políticas públicas e ganhos de eficiência, de qualidade do gasto público e, consequentemente, né, ou eventualmente, uma economicidade nos gastos. Mas é natural e é importante também que se olhe um pouco para a questão das despesas, né, nesse processo de ajuste fiscal. Se a gente olhar a parte das receitas, boa parte também das receitas que estão sendo tentadas, né, para fazer cumprir a meta de resultado primário, elas são receitas que são receitas, algumas delas não recorrentes. Então, elas vão ajudar no cumprimento da meta nesse ano, eventualmente podem ajudar no cumprimento da meta do ano que vem, mas depois você volta naquele ciclo de sempre ter que tentar novas receitas para fazer cumprir a meta. Então, para evitar, né, essa questão e pensar em um cenário mais estrutural, né, de sustentabilidade das contas fiscais, é importante também se olhar um pouco para a questão do gasto primário. Isso é sempre um debate enorme. A gente sempre fala que no Brasil é fácil criar despesas temporárias que se tornam permanentes, porque depois que você coloca, você não consegue tirar mais politicamente. A gente tem acompanhado todo o debate ali, Rafael Vilma, no Ministério do Planejamento, que é fazer um levantamento de políticas que funcionam e outras que não funcionam, ou que o custo-benefício não são tão positivas. Agora, tirar essa política, até para beneficiar políticas que dão mais certo, como Bolsa Família, se tirar de um lugar para botar em políticas que dão mais certo, é sempre muito complicado do ponto de vista político. E aí, Rafa, que eu acho que é importante você trazer para a gente um pouco do que está acontecendo hoje nessa discussão política, né, dessas pautas econômicas. Existe uma dificuldade maior hoje do Executivo, do governo federal, em colocar as suas pautas ali para poder preservar politicamente aquilo que é difícil negociar? Está mais difícil politicamente passar as pautas de interesse hoje do governo? Tá sim, Ju, e eu acho que a gente tem que entender por que é tão difícil, né, fazer essa revisão que você mencionou. Porque, na verdade, quando a gente vai retirar um benefício, o grupo político que está
perdendo, ele sabe que ele está perdendo, então ele faz todo o incentivo, ele tem todo o incentivo para batalhar para a manutenção desse benefício. A sociedade que ganharia, ela está não organizada, porque então você tira um benefício concreto em nome de um benefício futuro mais incerto, pouco tangível. Então não é que o debate está nesses termos, olha, vamos tirar aqui da desoneração, ou vou tirar aqui de um incentivo tributário para um setor específico e vamos aumentar o Bolsa Família, ou vamos aumentar o salário mínimo ou qualquer outro tipo de gasto. Então, dessa forma, como ele não é crível, ele não é palpável essa discussão, é muito difícil o jogo político ir na direção de tirar esse benefício concedido em benefício, né, em uma alocação, como a Vilma mencionou, potencialmente mais eficiente, potencialmente economizar gasto, fica uma coisa mais abstrata. Por isso que é recorrentemente tão difícil, como você mencionou. Então, se a gente junta essa dificuldade e coloca a conjuntura política, aí é mais difícil ainda, porque o que está acontecendo? Hoje o governo é um governo com alguma espécie de fraqueza política. Nos últimos anos, o legislativo tem ficado mais forte, pelo menos desde o mandato, do segundo mandato da ex-presidente Dilma, esse fenômeno foi se reforçando. Ele está materializado no Congresso, tendo maior controle do orçamento, está materializado no Congresso, mudando regras internas para aumentar o seu poder de barganha. E aí, de fato, o governo quer colocar esse processo de revisão, mas esbarra nessas disputas políticas. Qual que é a solução para isso? Em tese, formar uma coalizão. Por isso que presidentes formam coalizão. O que está acontecendo com a coalizão do Lula? Ela é muito dividida. Tem esquerda e direita dentro da coalizão que vão rivalizar agora porque está tendo eleição no Brasil inteiro em 2024. Então, convencer esses rivais eleitorais a tomar uma série de medidas que são difíceis politicamente está cada vez mais difícil. Então, não é por um acaso que a gente tem muita volatilidade. Então, o mercado, os agentes econômicos não conseguem enxergar qual que vai ser a saída para esse dilema que a Vilma mencionou. E aí a gente fica ainda com um nível de incerteza alto, a despeito de alguns indicadores estar vindo melhor do que o esperado. O crescimento vem melhor, o mercado de trabalho vem melhor, mas quando você olha a discussão econômica, como tem esse problema político, fica bom, mas em algum momento a gente precisa endereçar esse problema, porque senão esse juro vai ficar mais alto, essa dívida vai ficar mais alta, o câmbio vai ficando mais depreciado. E esse problema não tem sido de fácil solução política. Inclusive, até pegando esse gancho, Rafa, a gente, nesse 1º de maio, viu aquela cena do presidente Lula numa plateia esvaziada. Nunca tinha visto um 1º de maio tão esvaziado. O que isso significa? Bom, tem vários significados. Aqui, para nossa discussão, é um termômetro desse poder de mobilização do presidente Lula e do seu grupo político cada vez mais reduzido. Então, hoje a gente também tem uma sociedade muito dividida. Você pega qualquer pesquisa de opinião pública sobre esses temas mais relevantes, é muito difícil a gente não escapar de um cenário de estar tudo com muita divisão. Então, se a gente for propor, vamos mudar uma regra do salário mínimo, provavelmente vai estar dividida. Vamos mudar algum incentivo tributário, vai dar uma divisão muito grande. E no 1º de maio, uma data histórica para o Partido dos Trabalhadores, não ter esse poder de mobilização é um sintoma político. É também um sintoma de que a economia mudou, né? Que a indústria vem perdendo fôlego dentro da economia brasileira em nome de novas categorias de serviços que não são, têm maior dificuldade de agir como classe política. Então essa é uma faceta, sua pergunta é boa, Ju, que mostra um pouco essas limitações políticas de quem tem que fazer todo esse trabalho que a gente está mencionando, construir uma coalizão para entender que tipo de resposta a gente vai dar a esse dilema de aonde a gente vai gastar, o quanto a gente vai gastar e a outra face dessa discussão, aonde a gente vai tributar e de quem a gente vai tributar. Essa questão, Vilma, que o Rafael traz é muito interessante porque a gente tem aqui na Cobertura Econômica trazido boas notícias, abrir falando do mercado de trabalho mais forte, falamos aí da melhora da avaliação do Brasil pela agência Moody's,
a inflação, a gente vem trazendo também notícias de algum alento já agora na parte de alimentação, embora ainda caros, enfim. O fato é que a sensação das pessoas é que não há essa melhora que os números mostram. A que se deve, na tua leitura, Vilma, essa sensação de que os números não corroboram o sentimento das pessoas? Bom, a gente tem, de fato, indicadores que têm melhorado, né, de indicadores econômicos, indicadores relacionados ao emprego também. Um dos fatores está associado à questão da inflação, quando a gente olha assim, principalmente os componentes de inflação, a gente observa uma redução nos indicadores de inflação, mas a gente olha, tem dois indicadores importantes nisso, né? A questão do componente inflacionário e também tem uma outra questão que é a distribuição dessa inflação por faixas de renda, né? Tem um indicador do IPEA que divulga essa inflação por faixas de renda e a gente consegue observar se a inflação, né, comparativamente à inflação agregada, se ela está pesando mais para a população de renda mais baixa, renda média, renda mais alta. Então, esses indicadores, eles também podem nos trazer uma resposta em relação a esse sentimento, né, e essa percepção em relação à melhora dos indicadores econômicos. Um outro fator é que parte dessa melhora que a gente vem observando nos indicadores econômicos está associado também a intervenções governamentais, né? Então, políticas relacionadas à expansão do crédito, políticas relacionadas à questão dos investimentos, esses fatores, a expansão do próprio gasto, né, com benefícios assistenciais, por exemplo, todos esses fatores acabam por contribuir também para que a gente observe uma melhora nos indicadores econômicos. Um outro fator importante, né, que a gente acaba calculando o impacto disso no crescimento, é a questão dos precatórios, né? No ano passado, o governo pagou um valor extraordinário, né? O valor total, né, de pagamento ficou em torno de mais de 90 bilhões de reais, e parte desse pagamento de precatórios, naturalmente, vai ser convertido em aumento do consumo. Então, é natural a gente observar essa melhora nos indicadores econômicos também por conta desses fatores exógenos, né? Esses fatores atípicos que podem contribuir para esses indicadores no curto prazo. Essa questão da gente também não saber se é duradouro, né, esse processo de melhora econômica, é o que você está falando, Rafael, também desse sentimento de que as coisas estão difíceis, o negócio está confuso, toda hora tem um embate e tal. Para a gente olhar para frente, aí a gente teve agora a aprovação do PERSE, pelo menos parcialmente foi uma vitória do governo, queria acabar com o programa, mas conseguiu acabar parcialmente, né? E, enfim, conseguiu-se um meio termo, uma vitória aí do meio do caminho, né, digamos assim. E agora temos aí outras batalhas, né? Tem desoneração, tem a questão do quinquênio. Como é que estão essas chamadas pautas bombas aí pela frente? Como é que você está vendo? Que ainda existe risco de, eventualmente, a gente passar por uma nova revisão das metas de contas públicas que o governo desenhou. Ele acabou agora de enviar o projeto para 2025, mas por fins de legislação ele tem que dar uma perspectiva para os próximos anos, que é basicamente uma retomada mais gradual, de um tempo mais longo para colocar essa conta no azul. E mesmo essa estratégia que foi esboçada agora no envio do projeto de lei da LDO para 2025, ainda sofre risco, né? A própria equipe econômica, quando dialoga com esse cenário, eles fazem questão de deixar claro que ainda depende de aprovação de nova legislação para recuperar carga tributária e também, naturalmente, evitar a expansão de gasto. E você citou pontos importantes, eu colocaria também a questão do reajuste do funcionalismo público, que também está entrando no debate, algumas categorias já em greves, e que se eventualmente o governo precisar responder com um aumento, isso também vai pressionar esses indicadores, não só agora 24, mas olhando para os anos à frente.
Agora, tem um problema também, Ju, que aí é mais político, mas que eu acho que vale a pena a gente ter em mente, né? A gente tem percebido no mundo um certo descolamento entre indicadores econômicos e popularidade dos presidentes. É verdade. Estados Unidos, Nos Estados Unidos tem chamado muita atenção. Então, se a gente olha só a economia, a gente poderia imaginar, bom, o Biden, o presidente dos Estados Unidos, deve estar com uma popularidade em alta, porque os indicadores estão mostrando uma resiliência grande de uma economia que já vem crescendo. Quando a gente pega os números da popularidade do Biden, ao contrário. O que eu estou querendo provocar aqui? Essa a era da polarização, perdão, é uma era que está trazendo outras questões que não só a economia. E isso afeta a maneira como as pessoas entendem o que está acontecendo, né? Então, esse é um dos efeitos da tal da polarização, né? A dificuldade da gente dar o devido peso. Então, isso tem acontecido e pode, de alguma maneira, também estar acontecendo no Brasil. Então, para além dessa discussão econômica que a gente está tendo, o Brasil é também um caso de sociedade radicalizada. As elites são muito radicalizadas nesse momento. Isso também pode explicar essa dissonância entre o resultado concreto econômico e a maneira como o debate tem acontecido. Seja como for, a gente ainda tem riscos políticos para responder a sua pergunta, né? De quão durável vai ser essas notícias econômicas, a gente ainda tem que olhar com algum cuidado. Uma sociedade que é muito polarizada, e isso não fica claro o quanto que o governo também ele está disposto a bancar essa pauta de responsabilidade fiscal, né? O quanto que isso, na tua avaliação, essa talvez falta de firmeza, isso tem atrapalhado a própria economia brasileira? Eu acho que a gente tem que observar muito em função tem a questão das sinalizações, né, que o governo endereça, e tem também a questão do enforcement das regras que a gente observa, né? Quando a gente olha do ponto de vista de governança fiscal, a gente precisa observar alguns indicadores e algumas diretrizes. E, em alguns casos, a gente consegue até observar um encaminhamento, né? A questão do novo arcabouço fiscal é um exemplo desse encaminhamento, né? Tem alguns problemas na regra, a questão da complexidade é uma delas, tem algumas questões relacionadas à sustentabilidade da dívida que não ficou muito claro e bem desenhado isso na regra fiscal, mas a gente tem agora essa âncora, que é o novo arcabouço fiscal, e tem que se fazer cumprir essa regra, né? Para que, se de fato a gente consiga combinar, né, a questão do enforcement da regra, a aplicabilidade da regra, então precisa ter esse compromisso com a regra fiscal. Agradeço muito a participação da Vilma Pinto, economista, especialista em contas públicas, diretora da Instituição Fiscal Independente, e aqui ao meu lado o Rafael Cortez, cientista político, sócio da Tendências Consultoria, debate de altíssimo nível. Agradeço, o Brasil está precisando de um debate assim como vocês trouxeram aqui para o programa. Muito obrigada. Obrigado eu, Ju. E muito obrigada a você por estar sempre aqui comigo no Economia para Você. A gente se vê no próximo. Tchau.